Bom dia, irmãos, bom dia. É alegria poder participar desse culto com vocês. Eu me atrasei um pouco porque estava lá no hospital. E hoje é um dia de festa para nós, é um dia de celebração. Vivi foi transferida da UTI para o apartamento, não é? Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a essa igreja, a você, por participar conosco. Quando eu comecei essa série, Ser Igreja, eu jamais imaginávamos que iríamos vivê-la. Quantas demonstrações de carinho, quantas mensagens, quanta oração, quanta intercessão. Os testemunhos eu vou guardar para o Sandrinho e para a Vitória, daqui a pouco eles vão estar aqui, não é? Agora, um pouquinho antes dela sair da UTI, nós fomos lá, a família, e um dos médicos que atendeu, o Dr. José Carlos, lá no Madre Teresa, eu fui agradecê-lo e orar por ele, agradecendo a Deus. E ele me disse assim, o caso da Vivi traz muita esperança para a gente, porque ela quase morreu por 3 vezes. 3 vezes. E ver ela saindo dessa UTI agora, ele disse, é a mão de Deus sobre a vida dela. Foram muitos milagres, e esses milagres aconteceram por causa da sua oração, por causa da sua intercessão, por causa do seu clamor, né? Nunca, me lembro de experimentar algo tão maravilhoso dessa forma. E nesse domingo nós encerramos essa série de mensagens, e eu queria ler com você um texto que disse que voltaria nele, está em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Ser igreja. Se você, por acaso, não participou das outras, acho que foram 3 ou 4, mais com o pastor Alexandre, mais o pastor Osmar, também igualmente o pastor Lucas. Nos acompanhe lá no podcast, e eu acho que são mensagens, tenho certeza que são mensagens maravilhosas. E nessa manhã eu quero terminar lendo esse texto, Mateus capítulo 16, depois que celebramos a ceia. Um texto que nós já lemos, e eu queria extrair dele alguns princípios para a sua vida. A partir do versículo 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão, Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Diga comigo, chaves. Que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos, esse texto é um texto
maravilhoso que vale a pena a nossa leitura, a nossa meditação, a nossa oração, para que Deus nos revele aquilo que está aqui, contido neste diálogo. A beleza da Bíblia é exatamente nós podermos nos aprofundar pela revelação do Espírito Santo de Deus. A beleza da Bíblia é exatamente você pedir a Deus em cada momento que você lê, em cada momento que você tem comunhão com Ele, sabe? Pedir ao Senhor que te traga revelação e que te traga entendimento. Eu já falei aqui que ser igreja é adorar, é você ser capaz de beijar a face de Deus, é de você ser íntimo, é você ter intimidade com o Pai. Ser igreja é você usar a sua posição sacerdotal. Quantos são sacerdotes do Deus Altíssimo aqui? Deixa eu ver. É você ser um sacerdote na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda, na sociedade em que você está inserido. 1 Pedro capítulo 2 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo e exclusivo de propriedade do Senhor. Ou seja, você é essa pessoa, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ser igreja é nós nos equiparmos e nós estarmos prontos para servir. A tônica da igreja é servir. Eu ainda usei aquela expressão: quem não serve, não serve. Que Deus traga ao seu coração esse desejo, sabe, para que você possa servir a igreja e não assistir à igreja. É diferente, com todo respeito, não é? Assistir nos abençoa sim, mas não é um nível de profundidade que te permite entrar na plenitude que Deus tem para as nossas vidas quando nós servimos. E eu contei aqui o caso quando eu estava lá na igreja nos Estados Unidos. Cheguei para o pastor, estudando teologia, não é? Quantos se lembram desse caso aqui? Eu achando que o pastor ia me convidar para pregar, achei que o pastor ia me convidar para dirigir um estudo bíblico, não é? E tudo mais. Ele falou assim: tudo bem, você pode entrar para a equipe de manutenção da igreja, não é? E lá fui eu para a equipe de manutenção da igreja, pintar a parede, lavar banheiro. Porque na igreja você não está para ter o seu ego massageado, você está para Deus te espichar, você está para Deus te moldar, você está para Deus te transformar. Por isso aqui somos todos irmãos, independente do cargo que temos, independente de como nos somos conhecidos lá fora, aqui temos o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, a mesma fé. Ser igreja é participar da grande comissão. Falei disso na última semana. Essa missão que Jesus nos dá, que ela é imperativa. Não é uma escolha, é uma ordem. Não é uma opção. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ela é impostergável. Ou seja, é agora. Diga para o seu vizinho: é agora. É agora. Alguns dizem assim: não, mas daqui a 5 anos, não, quando eu me formar, quando eu me aposentar, quando as coisas melhorarem na minha vida. Não, é agora. É nas pessoas que te cercam, é nas pessoas que vêm ao seu encontro, é nas pessoas que você passa pela vida delas. Sabe, de alguma forma, cada encontro que você tem, que Deus te permita trazer o céu sobre aquele lugar, ou seja, traga o Evangelho ao tempo presente, não é o tempo futuro, é o tempo presente. Essas últimas 3 semanas, eu tenho ido quase diariamente ao hospital. Todas as tardes, às 3 horas, muitos irmãos da nossa igreja e de outras têm se reunido lá para orar, para levantar um altar de adoração. Muitos de vocês estiveram lá conosco. Irmã Tereza, da nossa capelania, que está ali atrás. Vamos dar uma salva de palmas para a irmã Tereza, pessoal? Poxa vida! Que testemunho maravilhoso. Todos os dias ali no hospital, levantando um altar de adoração às 3 horas da tarde. O Hospital Madre Teresa é um labirinto, gente. Eu não sabia andar lá dentro. Agora eu já estou quase dono do hospital. Todo mundo já chega e já fala: pode ir, tudo bem, doutor? Tudo bem? Só falta o jaleco branco. E a gente se reunia ali na portaria 3. E a Vitória estava em outro bloco, ela não escutava as orações, ela não escutava a adoração.
Mas as pessoas vinham na janela, não é, Tereza? E as pessoas vinham na janela e pediam oração, e levantavam as mãos, e falavam os nomes, e alguns julgavam, pastora Jane? Julgavam um pedido de oração, um prédio grande, alto, julgavam um papelzinho, a gente pegava o papel e orava. Nessa semana, eu estou andando ali pelo hospital, uma senhora chega e me agradece, dizendo assim: eu queria agradecer ao senhor. Eu falei: por quê? Eu falei: olha, meu filho está recebendo alta hoje, nós estávamos internados aqui num desses apartamentos, ele estava de Covid, numa situação muito ruim, e vocês oraram por ele, e ele começou a se recuperar, e todo dia eu esperava dar 3 horas da tarde, porque eu sabia que existia alguém aqui que viria orar por nós, iria abençoar a nossa vida, e eu queria agradecer ao Senhor, porque hoje ele está recebendo alta. Sabe, irmãos, não espere a sua vida melhorar. Diga para quem está do seu lado: não espere a sua vida melhorar. É hoje. As pessoas que cruzarem pelo seu caminho, se permita, cumprir essa missão de falar de Jesus. Ela é intransferível. Não é uma missão do pastor, não é uma missão do missionário, não é uma missão dos levitas, não é uma missão, daquelas pessoas que às vezes você vê aqui no altar. Não, ela é uma missão sua. Jesus nos convida a todos nós, isso é ser igreja. Nesse texto de Mateus, capítulo 16, eu já disse a vocês que é a primeira vez na Bíblia que aparece essa expressão igreja, no grego, eclésia. E eu queria que nessa manhã você pudesse perceber comigo que Jesus está chamando a realidade nesse texto. Eclésia, diga comigo, eclésia. Não era uma palavra nova. Jesus não chamou essa palavra desconhecidamente. Era uma palavra do vocabulário comum, tanto da Roma quanto da Grécia, dos gregos. E esse termo, ele tem no seu conteúdo, eu falei sobre o significado dele no grego, eu falei sobre o significado dele no latim. Na expressão romana, quando o Império Romano chamava uma eclésia, ele tem no seu conteúdo, ele tem no seu contexto o empoderamento e o domínio dos territórios. Você está entendendo? O empoderamento e o domínio dos territórios. Quando Roma chamava uma eclésia, quando a Grécia chamava uma eclésia, era exatamente para que a sua cultura, os seus valores, a sua forma de atuar, ela pudesse ser transferida daquele território que tinha sido conquistado. E Jesus está dizendo: olha, eu vou estabelecer uma eclésia, eu vou estabelecer uma igreja, ou seja, eu quero que os valores do reino de Deus, os valores dos céus, eles sejam implementados na terra. Então essa palavra, eu queria que você entendesse que, primeiro, ela tem um conceito militar. Diga para quem está do seu lado, ela tem um conceito militar. Você está entendendo? Por isso, e talvez por isso, Jesus tenha dito: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra. E por isso, e talvez por isso, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo nos traz assim com tanta beleza a armadura do crente, e fala-nos sobre a batalha em que vivemos. E eu quero te anunciar nessa manhã, você que está me ouvindo aí no YouTube, você que está me ouvindo no Instagram, vocês que estão aqui presencialmente, quer você queira ou não, nós estamos em guerra. Diga para quem está do seu lado aí, uma boa notícia para você nessa manhã. Nós estamos em guerra. Não é uma guerra bélica, não é uma guerra política, não é uma guerra ideológica, não é, uma guerra geopolítica, não é nada disso. Não é essa guerra que conhecemos com os nossos olhos, é outra guerra. E que guerra é essa? É a guerra pela sua vida, é a guerra pelos seus sonhos, é a guerra pelo seu futuro, é a guerra pelo seu legado, pela sua história, pela sua família. Eu fico me perguntando assim: Deus ainda não me respondeu, mas eu ainda vou decifrar esse enigma. Por quê?
a Vitória quase morreu por 3 vezes. Será que uma só não seria o suficiente? E o Senhor fez o milagre, ponto, e acabou? Por quê? Que a coisa parecia que estava melhorando e, de repente, a gente despencava no elevador de novo. E, possivelmente, uma das revelações de Deus a essa questão é exatamente que estamos em guerra. Você está comigo nessa manhã? Que estamos em guerra. E na guerra, em estado de guerra, precisamos estar alertas, precisamos estar cônscios, precisamos estar atentos, precisamos estar de pé, precisamos entender que o nosso posicionamento determina ou não aquilo que iremos conquistar. Jesus pergunta a Pedro: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro passou no teste. Pedro responde a resposta perfeita. Pedro, se fosse um Enem, ele já estava lá em primeiro lugar. Se fosse uma entrevista para trabalho, ele tinha alcançado aquela vaga. Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tira essa resposta transcendente da sua consciência: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa conversa, queridos, existem as chaves para essa batalha. Existem as chaves. E eu quero que você acompanhe o diálogo de Pedro com Jesus, principalmente de Jesus com Pedro. Quando Jesus, a primeira coisa que ele diz assim para Pedro: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Primeira chave para essa batalha, queridos, se chama revelação. Vamos falar juntos? Revelação. Jeremias 33, 3. Invoca-me, e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Eu gosto desse versículo, eu cito ele inúmeras vezes aqui na igreja. Já passou pela sua cabeça que Deus quer te revelar muitas coisas que você não sabe? Já passou pela sua cabeça que você não sabe tudo sobre você mesmo? Que você não sabe, muitas vezes você não tem chaves daquilo que Deus quer te dar? Porque esse texto fala de chaves, esse texto fala de senhas. O céu, queridos, o céu é um lugar de senhas, o céu é um lugar de chaves. Se você vai no seu banco aí, no seu aplicativo, se eu quiser entrar no seu banco, eu não consigo, porque precisa ter a sua Face ID, precisa ter o seu login, precisa ter a sua senha. Se eu quiser entrar na sua casa, eu não consigo, porque tem que ter a sua chave. Se eu quiser entrar no seu carro e ligar, eu não consigo, porque eu tenho que ter a sua chave. Ou seja, o mundo funciona com chaves, com senhas, e os céus também. Os céus também, querido. Entendeu? Você não é uma questão de você simplesmente acessar os céus, é uma questão de você entender que Deus tem mais para a sua vida. Você pode dizer comigo nessa manhã: Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para a minha vida. Pega o seu dedo profético aí e diga para quem está do seu lado: ó, Deus tem mais para a sua vida. Não se contente em apenas vir para a igreja, não se contente em apenas achar que você é crente, não se contente em apenas tomar a ceia e participar da ceia e cantar uns cânticos e adorar e louvar o Senhor, e às vezes ter uma célula na sua casa, ou participar de uma célula, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Eu oro nessa manhã, no nome de Jesus, para que você possa viver o Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes d'água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu tenho sede do Deus vivo, quando me verei diante de ti.
Qual é a fome que você tem de Deus? Qual é a fome que você tem de Deus? Eu oro nessa manhã no nome de Jesus para que você seja tomado de algo sobrenatural, que você acorde pelas madrugadas, que as suas lágrimas rolem da sua face, que você dobre os seus joelhos e que você fale: Deus, eu quero uma revelação do Senhor. Você pode ser teólogo, você pode conhecer o grego, você pode conhecer o hebraico, você pode ler a Bíblia de frente para trás e de trás para frente, você pode ter tudo de Deus aqui na sua cabeça e não ter nada no seu coração. Por isso Jesus diz: Deus habita num coração contrito e quebrantado. Não é o quanto você sabe, é o quanto você sabe. Tem gente que sabe, mas não sabe. Você está entendendo? Revelação. Oh Deus, que nessa manhã o Senhor se revele a nós. Jesus disse: Pedro, você não aprendeu isso nos livros. Pedro, você não aprendeu isso pelo que você ouviu falar. Pedro, você não aprendeu isso porque alguém te contou. Pedro, você não aprendeu isso na terra, no sangue, na carne. Pedro, essa revelação quem te deu foi os céus. Os céus. E isso ninguém pode te roubar, irmão. Ninguém pode te roubar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querido, no nome de Jesus, levante as suas duas mãos e diga assim: Pai, dá-me uma revelação nova do Senhor. Uma revelação nova. A revelação nova, sabe? Uma revelação nova. E eu vou te contar o que nos rouba a revelação. Sabe o que nos rouba a revelação de Deus? O entretenimento nos rouba a revelação de Deus. Acharmos que a vida é brincadeira. A distração nos rouba a revelação de Deus. Querido, cresça. Cresça no nome de Jesus. A sua idade cronológica pode não ter sido acompanhada da sua idade espiritual. Seja homem, filho de Deus. Homem no bom sentido da palavra. Seja mulher também, no nome de Jesus. Tem homem que é criança e tem mulher que é criança igualmente. E que se distrai, e que se perde, e que não deixa viver o imponderável de Deus, o fascinante de Deus, o extraordinário de Deus, o inquestionável de Deus. Você está comigo nessa manhã? Isso é diariamente. É na sua vida. Deus quer falar com você nos detalhes da vida. Diga para quem está do seu lado: Deus quer falar com você nos detalhes da vida. Preste atenção, querido. Eu vou contar para você duas experiências dessas últimas 3 semanas. Duas, das muitas. Na quarta-feira de madrugada, Vitória foi transferida para a UTI. Há quase 3 semanas atrás, né? 2 semanas e meia atrás. Eu estava em casa, tinha saído da minha célula na terça-feira à noite. Estavam lá os meus irmãos. 11 horas da noite, meu filho me liga. Falou: pai, vão transferir a Vitória para a UTI. Eu falei: espera aí que eu estou indo para aí. E eu fui para lá. Eu fui para lá, queridos, porque qualquer que fosse a notícia, eu queria estar do lado do meu filho. Você está entendendo? Tem hora que você tem que aparecer. Não é para você fugir. Não é para você ir dormir. Não é para você enfiar a cabeça debaixo do cobertor. Não é para você ir assistir Netflix. Não é para você falar que você tem compromisso. Tem hora que é para você aparecer. Você está entendendo? O mundo te chama, a sua presença. Fala só: eu vou. Momentos difíceis, esteja presente. Segura aí, estou indo. 11h30, meia-noite, cheguei no hospital. Eu estava passando razoavelmente bem. Nada. Falou: vamos transferir para a UTI, porque na UTI você vai ser melhor cuidado. No andar do Covid, os médicos dão pouca assistência, a enfermeira quase não vai no apartamento. A saturação dela estava começando a baixar, mas estava tudo mais ou menos tranquilo.
mas um frio começava a entrar dentro da alma. Você sabe como é que é? Eu cheguei lá, acompanhei a transferência dela, ela entrou na UTI, os médicos deixaram que a gente entrasse na UTI. Quando eu entrei na UTI, irmãos, no box que ela ficou, eu olhei para aquele monitor. Ela já estava ali, saturação, aquelas coisas todas, a doutora Graziella, os médicos que sabem. É tanto indicador ali que, vou te contar, a gente não sabe ler nada, mas a gente olha, né, para ver se entende alguma coisa. E quando eu olho para aquele monitor, eu vejo o nome de uma pessoa no monitor. O nome que eu vi naquele monitor, Leonardo Kummel. Naquela hora eu comecei a chorar. E a enfermeira me disse assim, o senhor está passando bem? O senhor quer uma água? Eu falei, não, estou bem. Eu falei assim, quem estava aqui nesse box? Perguntei para ela. Falei, não posso te dizer. Ela achou que eu estava querendo brigar com ela. Eu não estava querendo brigar com ela. Eu estava querendo ter a certeza do que Deus estava falando comigo. Quando eu olhei no momento seguinte naquele monitor, já apareceu o nome dela, Vitória Zupo. E eu perguntei para a enfermeira, por acaso estava aqui nesse box da UTI um rapaz de nome Leonardo Kummel? Eu não posso te dizer. Isso é protocolo do hospital. Eu falei, não, é Leonardo Kummel, a esposa é um rapaz jovem, a esposa dele se chama Camila, e eles são amigos, eles são irmãos nossos em Cristo, e há quase um mês nós temos orado por ele, porque ele também estava com Covid. E eu queria saber de você, se era ele que estava aqui, você podia confirmar, porque eu vi o nome dele aqui no monitor agora, mas agora eu não estou enxergando mais. Eu falei, não, o nome do monitor já foi trocado, agora é o da Vitória. Eu falei, não, mas você, por favor, podia me confirmar se era o Leonardo que estava aqui nesse box? Eu sou amigo dele, eu orei por ele muitas vezes. E ela, muito constrangida, disse assim, é ele mesmo, ele que estava aqui nesse box. E eu disse para a Vitória, Vitória, esse box está carregado de unção e de oração, porque tem 30 dias que a igreja está orando pelo Léo. O Léo foi entubado, foi estubado, foi entubado, foi estubado, passou no vale da sombra da morte, irmão nosso aqui da Central. Alguns aqui o conhecem. Teve agora recente no hospital, nessas semanas todas, alguns dias ele ia lá. E é como se Deus estivesse falando comigo. A mesma unção que alcançou o Léo vai alcançar a Vitória neste lugar. Qual é a probabilidade, irmãos, em mais de 20 boxes de UTI, a Vitória ir para um que estava escrito Leonardo Kummel, que era a única pessoa que eu conhecia, que estava ou tinha sido internada recentemente na UTI? Diga comigo, revelação. Revelação. Aponte para quem está do seu lado. Deus quer revelar as coisas na sua vida. Falei que ia contar 2 histórias, vou contar mais uma. O médico disse para mim na quarta-feira à tarde, quarta-feira de madrugada, a Vitória foi à UTI. Quarta-feira, por volta de meio-dia, ela foi entubada. Quarta-feira, às 3, 4 horas da tarde, ela não respondeu à intubação. O médico me chama no celular e diz assim, ó, os pulmões da Vitória viraram 2 pedras. Mais de 95% dos pulmões estão tomados. Mais de 95% é quanto? Acabou. A Vitória não tem 3 ou 4 horas de vida. Quando ele me disse que os pulmões da Vitória tinham virado 2 pedras, imediatamente eu me lembrei da história de Josué em Jericó. Que Emily tinha, naqueles dias, postado alguma coisa sobre isso. Fala com a pessoa que está do seu lado. Deus conecta as peças. É como um quebra-cabeça. Deus conecta as peças. Olha que bênção, irmão. Olha que coisa. Olha que revelação. E eu vou para fora do hospital e digo assim, eu vou dar voltas nesse hospital, como Josué deu em volta de Jericó.
loucura. Diga para o seu vizinho, pastor, ficou doido. Fiquei mesmo. Fiquei doido. Tem hora que você tem que sair da sua lógica humana. E você se conhece o Madre Teresa, né? Comecei a dar a volta. E dei a primeira volta, e dei a segunda volta. E daqui a pouco ali tem uns rapazes que guardam os carros. E ele educadamente me pergunta assim, o senhor está perdido? Eu falei, não. Eu estou aqui em oração. Minha nora está numa situação muito difícil aí no hospital. Eu pergunto para ele assim, qual o seu nome? Você sabe o que ele diz para mim, irmãos? Josué. Meu amigo ali é que eu comecei a marchar mesmo. Eu estou no caminho certo. Eu não sei quantas voltas vão ser, eu não sei quantos dias vão durar. Falei, Sandrinho, vamos ficar dando volta aqui nesse hospital. E dia a dia, filho, um passo de cada vez. Um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Liga para a ECMO, corre na ECMO. Não, calma, a ECMO tem reserva, tem fila de espera. Revelação, diga para o seu irmão que está do seu lado aí, busca a revelação do Senhor. Invoca-me. A chave da revelação é o clamor. Ela não cai assim na sua frente igual cai um meteoro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, eu nunca, não é? Tem gente que quer tropeçar numa revelação de Deus, não é assim. Invoca-me e eu te responderei. Invoca-me e eu te responderei. Por isso a distração nos impede de ter revelação. Por isso o entretenimento nos impede de ter revelação. Por isso a nossa agenda nos impede de ter revelação. Porque muitas vezes nós priorizamos a nossa agenda ao invés de priorizarmos aquilo que Deus tem para nós. Que Deus nessa manhã nos permita sermos Pedro. Termos revelação do céu, que não foi carne nem sangue que te mostrou. Porque isso é uma âncora para a sua vida. Você está entendendo? Nós precisamos de âncoras, querido. Todos nós na vida precisamos de âncoras para lançarmos ao mar durante tempestades. Revelação. E esse texto continua dizendo, tu és Simão, mas a partir de hoje serás Pedro. Igreja é um lugar de transformação. Deus quer te dar um novo nome. Deus quer te dar um novo nome. Se você era medroso, você vai ser encorajado no nome de Jesus. Se você era incrédulo, você vai ser cheio de fé no nome de Jesus. Se você é triste, você vai se alegrar no nome de Jesus. Se você era solitário, você vai ser alguém com muitos amigos no nome de Jesus. Se você era decepcionado com a vida, você vai se encher de otimismo e de esperança no nome de Jesus. Porque você pode entrar por essas portas com um nome, mas à medida que você vai sendo revelado na presença de Deus, Ele muda a sua essência. E não existe outra forma de trazer uma outra essência sobre a vida da pessoa, senão mudando o nome dela. Talvez não é o nome da sua carteira de identidade, nem tampouco da sua certidão de nascimento, mas é a sua essência. É a sua essência, é você se permitir ser transformado por Deus. Eu posso escutar um glória a Deus hoje de manhã? Deus muda os nomes das pessoas. Deus transforma as pessoas. Abraão, você não será mais Abraão, você será Abraão, pai de muitas nações. Sarai, você não será Sarai, você será Sara, uma princesa de Deus. Saulo, você não será Saulo, você será Paulo a partir de agora. Simão, você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro a partir de hoje. Se permita ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração nessa manhã. Não existe ninguém, e eu me coloco dentro desta oração, que tenha tanto de Deus
que não tenha nada para ser transformado. Transformação. Jacó foi mudado seu nome para Israel. Ser igreja é você se permitir ser transformado. Ser igreja é você se ajoelhar diante de Deus e falar: papai, muda a minha vida, muda o meu coração, me dá uma nova visão, me dá um novo entendimento. Existe um ditado aí no mundo que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. E é por isso que Jesus era carpinteiro. Porque quando as pessoas se encontram com Jesus, esse pau que era torto, ele se endireita e ele vira uma árvore frondosa e dá muitos frutos. Deus te arranca do império das trevas e Deus te conduz ao reino dele. Você sabe, você pode ser o pior dos homens, a pior das mulheres, sabe, carregando a pior história, a mais manchada e envergonhada das histórias. Deus te faz assentar entre príncipes, entre reis e entre sacerdotes. Deus muda a sua história, Deus transforma o seu coração. Nós precisamos nos permitir viver essa realidade. Se insira aqui dentro desse texto. Nos transforma, Pai. Você pode fazer essa oração comigo nessa manhã? Nos transforma, Pai. Essa declaração de Jesus, ela é missional. Eu queria falar um pouco com você sobre isso. Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta revelação que você teve, Pedro, que eu sou o Cristo. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Querido, fique de pé por um momento. Vamos fazer um ato profético nesta manhã. Você já viu porta saindo do lugar? Quantos anos tem que você vem aqui e os nossos diáconos, aquela porta ou essa, já saíram do lugar? Não. Não saíram. A Bíblia diz que o inferno tem portas. Você está entendendo? Porta é um lugar de domínio. Se você me convidar para ir para sua casa, e eu vou com muito prazer, quando eu chegar lá, você vai ter que abrir a porta, senão eu não entro. Você está entendendo? Porta é lugar de autoridade. Jesus está dizendo que existem territórios, existem domínios, existem alguns tipos de autoridade que não temos na nossa vida. E ele está dizendo para Pedro: Pedro, as portas do inferno, sobre essa revelação que eu te dei, não vão prevalecer contra você. E é o que Deus diz para você e para mim nessa manhã. Sabe o que eu pedi a você para ficar de pé? Porque igreja não é lugar de ficar sentado, igreja é lugar de marchar. Igreja é lugar de avançar, igreja é lugar de conquistar, igreja é lugar de você encarar os seus problemas de frente, as suas dificuldades de frente, as vicissitudes da sua vida de frente, aquilo que às vezes te faz ficar acuado, aquilo que te faz e te leva às lágrimas, aquilo que te faz perder o fôlego, aquilo que você perde a vontade de viver. Jesus está dizendo: marche para cima disso. Marche para cima disso, marche para cima disso, marche com respeito, marche com ética, marche com autoridade, marche com a minha palavra, marche com a minha promessa, marche, olha, levante e encare o seu problema de frente, porque no momento em que você chegar perto dessa porta que está te aprisionando, e você, sabe, revestido do poder de Deus, revestido da autoridade de Deus, revestido da revelação de Deus, a Bíblia diz que essa porta não vai prevalecer contra a sua vida.
Não é a porta que vem na sua direção, é você que vai em direção à porta, e essa porta ela vai cair, e ela vai ser tombada, e esse domínio, sabe, esse inferno, essa situação que está cercando a sua vida, ela tem que retroceder, porque você e Jesus são a maioria. E essas são as chaves que Jesus está nos trazendo. E ele termina esse texto dizendo assim: Pedro, estou te dando as chaves. Algumas pessoas, ignorantemente e infantilmente, pensam que Pedro é o porteiro do céu, por causa desse texto. É Pedro que tem a chave. Tadinho, não entenderam nada. Jesus está dizendo: Pedro, eu te estou dando as chaves, estou te dando a senha. Não é para você ir para o céu, Pedro, é para você trazer o céu na terra. Eu estou te dando a chave, Pedro, estou te dando a senha, estou te dando o login. Como é que os céus funcionam? Os céus funcionam com revelação. Você está comigo nessa manhã? O que rouba a sua revelação? O entretenimento, a infantilidade. A distração. E se formos roubados da revelação, nós teremos deixado de conquistar uma chave importante dos céus. Os céus funcionam com transformação. Coração contrito e um coração quebrantado. Eu oro no nome de Jesus para que você, durante essa semana, se ajoelhe aí no seu quarto, se ajoelhe aí na sua casa, leve a sua família e coloque de joelhos, e que você seja banhado por lágrimas de arrependimento, e que você se permita ser transformado por Deus. Se existir alguém que está me ouvindo, se existir alguém aqui dentro que acha que é bom demais, que acha que tudo que tinha que mudar já mudou, você não entendeu nada, Deus quer te transformar. Deus quer mudar o seu nome. O céu funciona quando você e eu nos revestimos de uma função missional e ficamos de pé. Quantos aceitam esse convite nessa manhã? Você não vai ficar sentado no sofá. Você não vai ficar escorado na sua cama. Você não vai ficar achando que você não pode fazer nada diante desse problema que aflige a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Desde o início, quando essa situação toda começou, há pouco mais de 20 dias, eu falei para mim mesmo: se meu filho tiver uma notícia ruim sobre a vitória, eu vou estar ao lado dele. Essa notícia não vai me pegar dormindo, essa notícia não vai me pegar desprevenido, essa notícia não vai me pegar entretido, essa notícia não vai me pegar distraído. Eu vou estar ao lado dele, com os meus braços sobre ele. Querido, tem hora que você tem que estar presente. Diga para quem está do seu lado: tem hora que você tem que estar presente. Entendeu? Esteja presente, esteja presente. Não fuja do problema. Não afunde a sua cabeça no cobertor, no remédio. Não seja um crente Lexotan. Encare. Jesus diz: as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra você. Essa promessa é sua. Diga para quem está do seu lado: essa promessa é sua. Essa promessa é sua. Jesus quer que você saia daqui nessa manhã. Eu não sei qual é o inferno que pode estar cercando a sua vida, se financeiro, se profissional, se conjugal, se familiar, se existencial, sabe? Ele te dá
empoderamento. Ele nessa manhã te dá autoridade para pisar na cabeça da serpente. Veja o seu problema e fala assim, para você, você está entendendo? Nós vamos sair daqui igual um exército nessa manhã. Um exército. O mundo pode achar que não existe esperança, mas a última palavra, ela vem de Deus. Tudo que você ligar na terra, Pedro, essa bênção é para você. Fala para quem está do seu lado, essa bênção é para você. Depois de você entender que você tem a revelação, depois de você entender, sabe, que você tem a autoridade, depois de você entender que Deus quer transformar, e Deus transforma o seu coração, depois que você entender que você tem uma missão, os céus se conectam com você. E Jesus termina esse texto maravilhoso e diz assim, Pedro, presta atenção, não é alguma coisa, é tudo. Diga para o seu vizinho, é tudo. Tudo que você ligar aqui na terra, Pedro. Seu nome é Pedro nessa manhã, você está entendendo? Deus está dizendo essa verdade para você. Essa revelação é sua. Deus está dizendo isso para você. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra, Pedro, será desligado nos céus. É você essa pessoa, querido. Como eu agradeço a Deus pela sua vida, como eu agradeço a Deus pela sua autoridade, como eu agradeço a Deus por você estar aqui nessa manhã e participando conosco desse culto ao vivo, como eu agradeço a Deus por você ter, sabe, e ser igreja, como eu agradeço a Deus por você estar de pé nessa manhã, e você diz, eu estou ligando nos céus, ligando na terra o meu casamento, eu estou ligando na terra a minha vida financeira, eu estou ligando na terra a minha vida profissional. Olha, os médicos têm uma palavra, mas a última resposta, ela vem de Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Queria que você levantasse as suas mãos. Nós vamos terminar essa reunião, você se permitindo ser um general do Senhor. Querido, aonde você entrar, o inferno tem que sair. Aonde você entrar, o inferno tem que sair. Você vai entrar na sua casa, você vai entrar no seu trabalho, você vai entrar no seu comércio, você vai entrar na sua sala de faculdade, na sua universidade, na sua escola. Ali entrou um sacerdote do Deus Altíssimo, alguém que recebeu a revelação dos céus, alguém que é transformado pelo sangue de Jesus, alguém que participa com ele da ceia, alguém que é uma nova criatura, como o apóstolo Paulo diz, as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Levante bem alto as suas mãos e diga comigo assim, eu aceito ser igreja nessa manhã. Eu aceito, Senhor, esse desafio nessa manhã. Eu aceito, Pai, essa missão nessa manhã. Eu aceito essa chamada nesta manhã. Deus, traga revelação sobre o meu coração, Pai. Traga revelação sobre a minha casa, Pai. Traga revelação diante dos meus olhos, Senhor. Deus, traz a sua revelação sobre as nossas vidas, Pai. Nós nos levantamos, Pai, nessa manhã, tudo aquilo que nos coloca para baixo, tudo aquilo que nos coloca inerte, Pai, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos imobiliza, nós lançamos fora e declaramos que nós vamos marchar, Senhor, e nós vamos marchar, Senhor, e nós vamos marchar, Senhor, e nós vamos marchar, e enquanto estivermos marchando, estaremos dizendo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Esse é você, meu querido. Diga aí para quem está do seu lado, esse sou eu. Eu sou igreja do Senhor. Eu sou igreja do Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome
tipos de filhos de Deus, irmão. Dois tipos apenas. O primeiro, o mindset dele pensa assim: o que Deus pode fazer por mim. São filhos, amam a Deus, mas o pensamento predominante é: o que Deus pode fazer por mim. O que Deus pode fazer por mim. Existe um outro grupo. Graças a Deus por esse outro grupo. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus porque você está nesse outro grupo. E esse outro grupo olha para dentro de si e diz assim: o que eu posso fazer por Deus? As minhas mãos são as mãos de Deus, os meus pés são os pés do Senhor, a minha voz é a voz dele, o meu coração pulsa os sentimentos dele, os sonhos dele, as minhas lágrimas choram o choro de Deus, o meu sorriso é o sorriso dele. Por isso Jesus diz: olha, vocês podem ir, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, em meu nome. Eu quero que você, nessa manhã, se aliste nesse exército. O que eu posso fazer por ti? Você está comigo nessa manhã? Levante as suas mãos e fale isso: olha, o que eu posso fazer pelo Senhor essa semana, Pai? Na minha casa, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha escola, na igreja, na minha vizinhança, no meu prédio. O que eu posso fazer pelo Senhor, Pai? Como é que o Senhor quer me usar? E aí eu vou te dar uma oportunidade nessa manhã. Você que ainda nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que nessa manhã quer fazer essa oração. Quero que você coloque a mão no seu coração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo, Pai, como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados, dá-me uma nova vida. Agora mesmo eu declaro que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e de acordo com a Tua palavra, eu sou salvo. Em nome de Jesus. Quero saber se alguém faz essa oração pela primeira vez. Alguém que está aqui dentro, você faz essa oração? Quero ver sua mão. Tem alguém aqui dentro que faz essa oração pela primeira vez? Alguém? Você que se reconcilia com Jesus. Se você fez essa oração aí na sua casa, você tem nosso telefone, você tem o nosso Instagram. Eu quero receber a sua mensagem. Nessa manhã nós vamos terminar cantando esse cântico. E você vai sair daqui dizendo assim: o que eu posso fazer por ti? Vamos treinar? Mais uma vez. O que eu posso fazer por ti? Olhe para as suas mãos aí, ó. As suas mãos são as mãos do Altíssimo. Os seus pés são os pés dele. A sua voz ecoa o coração dele. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, vitorioso és, na tempestade sai. Teu nome vale, teu é, os reinos reirão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Pai, nessa manhã
Nós aceitamos este convite de ser igreja. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos engajar nessa extraordinária missão que o Senhor tem para cada um de nós. Dizemos o mesmo que Isaías disse: eis-nos aqui, Senhor. Você pode dizer comigo? Dizemos o mesmo que Isaías disse: usa-nos, Pai, por onde quer que formos, usa-nos, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse: Deus abençoe você, bom domingo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção